Satisfação que chamamos o Dr. Benedito Silva Neto para proferir a palestra sobre desenvolvimento rural e agricultura familiar. Dr. Benedito Silva Neto é agrônomo pela Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Biodinâmica e Produtividade de Solo pela UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, especialização e doutorado em Agricultura Comparada e Desenvolvimento Agrícola pelo INAPG Paris Greenland e pós-doutorado no AgroParis-Tech, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento sustentável, sistemas agrários, sistemas de produção e programação matemática. É professor adjunto da Universidade Federal da Fronteira Sul. Bom dia, então, a todos e a todas. Enquanto a gente vai se acertando aqui. Bom, em primeiro lugar, muita satisfação de estar aqui, né? Agradeço bastante o convite que o Aloysio me fez, o pessoal da UERGS, até porque foi nessa região aqui que eu fiz o meu trabalho de campo, que eu usei na minha tese. Né? Então, lá pelos inícios dos anos 90, a gente já se discutia muito quais seriam, né, os possíveis rumos da reforma agrária no Rio Grande do Sul, e uma possibilidade era a utilização dessas terras de campo do sul do estado. E não havia, e ainda há, uma grande falta de trabalhos que indicassem o potencial da agricultura familiar nessas regiões. Então eu procurei me dedicar um pouco a essa questão. Na época foi uma coisa meio épica, assim, porque eu saía com o meu corcelzinho lá no interior e o pessoal, mas quem é esse cara que está andando por aí, né? Mas no fim foi muito interessante. Foi uma boa época aqui, ter morado aqui no Livramento, conhecia, teve naquela época lá também, estivemos por aí. Então para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje, podendo talvez trazer alguma contribuição para a gente discutir esse tema do desenvolvimento rural e agricultura familiar. Vamos ver se vai funcionar aqui. Que é um tema que tem gerado bastante confusão, né? A relação entre desenvolvimento rural e agricultura, principalmente. Nós vamos ver aí que existem algumas teses que nós consideramos equivocadas, mas que hoje tendem até a ser dominantes, né? Principalmente aquela que dizem que hoje o desenvolvimento rural já guarda pouca relação com a agricultura e daí já tiram conclusões apressadas sobre políticas mais específicas para o desenvolvimento rural, descoladas de políticas para a agricultura e principalmente a agricultura familiar, e aí tem uma série de consequências. Vamos conversar um pouco sobre isso, não é? Eu também, em função dessa minha trajetória, né, e até estando aqui em Livramento, não poderia deixar de dar um enfoque para a questão da campanha, né? Então nós temos aquele imaginário assim popular do sul, né, que é só gado e arroz, né?
mas não é. E parece que ainda é menos em relação à época que eu estudei, porque aqui em Livramento, quando eu cheguei, estavam iniciando ainda os assentamentos, e hoje já temos muito mais, e até tenho muita curiosidade de saber como é que é a situação hoje. Mas é interessante a gente focar um pouco esse tema em função das condições aqui de Livramento e da campanha gaúcha em geral. E quando a gente fala de desenvolvimento rural, né, agricultura familiar, nós não podemos deixar de lado a questão da sustentabilidade. Acho importante a gente discutir, porque essa discussão é a que vai pautar as políticas, no meu entendimento, as políticas públicas, em grande parte, para a agricultura no futuro. E nós temos aí, em relação a isso, projetos bem claros, né? E muito distintos. E alguns deles interessantes, talvez, para quem pensa em termos de um desenvolvimento baseado na agricultura familiar, mas também algumas projeções que não são assim tão interessantes sob esse ponto de vista, que inclusive negligenciam esse ponto. Bom, é um outro conceito de sustentabilidade, acho importante a gente discutir isso também hoje aqui. Então a nossa exposição hoje vai ser essa, né, sobre o desenvolvimento rural, a agricultura familiar principalmente na campanha e a questão da sustentabilidade. E a gente vai fazer algumas considerações aí, talvez pensando alguma coisa para o futuro, em termos de possibilidades de atuação da universidade aqui. Temos muito interesse lá na Fronteira Sul de trabalhar junto com a UERGS, né? O reitor colocou algumas características da Universidade Estadual que nós, na Fronteira Sul, estamos tentando retomar, né? Então acho que é uma convergência e vamos tentar trabalhar nesse sentido aí. Apesar da distância, né? Lá de celular, não está fácil aqui. Será que não é mais fácil alguém lá? Isso, obrigado. Bom, lá pelos anos 80, né, surgiram uma série de estudos, e houve um grande projeto também, grandes universidades do Brasil, principalmente no estado de São Paulo, que fizeram uma série de constatações, né? Em primeiro lugar, se observou que boa parte da renda no meio rural já não é mais de origem agrícola, né? Pelas estatísticas disponíveis, chegou lá a 30%, 40% da renda não seria mais gerada na agricultura. E que, portanto, o desenvolvimento rural, segundo esses autores, seria algo muito maior do que o simples desenvolvimento da agricultura. Nós sabemos que durante os anos 70, né, durante todo o período da modernização, nunca se pensou em termos de desenvolvimento rural. Nós temos políticas agrícolas e políticas de estímulo à produção, principalmente, né, políticas de crédito, que era o crédito agrícola, né, que era o carro-chefe dessas políticas. E pouco se pensava das repercussões disso sobre o meio rural, né, as outras atividades, por exemplo. Então, se evidenciou durante esses estudos aí o papel das atividades não agrícolas, né, que, segundo alguns autores, estariam se tornando até tão ou mais importantes do que a própria agricultura no meio rural. E uma série de estudos também